Sejam bem-vindos a mais uma edição de podcast. Hoje vamos falar sobre o impacto das mudanças climáticas em pessoas com deficiência físico-motora. Também vamos abordar um pouco daquilo que está a acontecer na província de Nampula, no âmbito do projeto Recado. A referir também que a Demo é parceira da TV Surdo na implementação deste projeto Recado sobre as mudanças climáticas. Sr. Rafael Bata tem uma camisa vermelha, pullover preto, calça preta, sapatos pretos, óculos pretos, tenho careca e também sou bonito. Vou receber hoje aqui a secretária executiva da ADEMO, que é a Associação de Pessoas com Deficiência, a pessoa que fundou a ADEMO e também é a pessoa que é ativista do movimento associativo de pessoas com deficiência. Seja bem-vindo, doutora Farida Gulamo. Boa tarde, bom dia, boa noite, conforme a hora de escuta. Sou Farida Gulamo, secretária executiva, como já foi dito. Estou vestida com um pullover por cima de um vestido branco com xadrez acastanhado, sapatos do mesmo a condizer com o vestido, castanhado com branco e um pullover roxo. Trago uma camisola por causa do frio, que também condiz com as cores do próprio vestido. Muito obrigada por esta oportunidade de poder conversar um pouco convosco, partilhar um pouco a experiência de trabalho que temos estado a realizar em parceria com a TV Surdo. Muito obrigado, é uma honra receber a doutora Farida no podcast, atendendo considerado que é a fundadora do movimento associativo de pessoas com deficiência. Tem muita bagagem nesta área de deficiência. Bom, hoje vamos falar, como anunciei, o tema, o impacto das mudanças climáticas em pessoas com deficiência físico-motora, não é, na província de Nampula. Mas antes, porém, podia abordar um pouco mais a questão da pessoa com deficiência nas mudanças climáticas. Falar das mudanças climáticas é falar de uma série de problemas e constrangimentos que estão a surgir e a acontecer em várias partes do mundo. Moçambique não é uma exceção e, como um país que está junto à beira-mar, normalmente sofremos de forma cíclica o efeito das mudanças climáticas. Estas mudanças climáticas têm provocado grandes problemas em termos de mobilidade, em particular das pessoas com deficiência físico-motora, que são usuárias de uma cadeira de roda, de muletas, de canadianas, que não conseguem, de facto, fugir a tempo a estas mudanças, a estas calamidades. Há tempos atrás, nós participamos numa reunião nacional que foi do INGSD sobre a questão das mudanças climáticas e mostramos a nossa grande preocupação como membros do fórum que nós somos, para falar um pouco da necessidade de uma atenção particular que deve ser dada às pessoas com deficiência, independentemente da tipologia de deficiência. Exatamente. Bom, é muito importante olhar-se para esta camada social, porque quando há ciclones, as pessoas que conseguem correr são os primeiros que saem do local e esquecem assim, da pessoa com deficiência físico-motora, ou seja, de todas as tipologias de deficiência. Bom, olhando a questão da temática que nós trazemos hoje, o impacto dessas mudanças climáticas em pessoas com deficiência em Nampula, o que é que tem se desenvolvido no âmbito deste projeto Recado das mudanças climáticas? Antes de entrar
a responder a sua questão. Eu posso dizer que, no âmbito da Convenção dos Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência, os direitos específicos dessas pessoas, o artigo 11 desta Convenção chama a atenção para os governantes para a necessidade de se tomar em consideração, a nível nacional e a nível internacional, das necessidades específicas que essas pessoas enfrentam no seu dia a dia. Poderemos falar de pessoas que têm deficiência auditiva, que muitas das vezes não recebem as mensagens que são transmitidas nos mídias sobre o perigo ou aproximação de uma situação de mudança que tem a ver com mudanças climáticas, como o ciclone, um vendaval, um temporal, qualquer que seja o fenómeno. Em relação às pessoas com deficiência físico-motora, estas, se os outros conseguem ter acesso à informação, elas, por causa da sua dificuldade de mobilidade, são as últimas a abandonar o espaço. Porque essas pessoas, em princípio, no âmbito da Convenção, no artigo 11, essas pessoas têm prioridade absoluta em termos de situação de perigo. Infelizmente, ainda temos muito a desejar. Poderia citar o caso dos últimos ciclones e temporais e vendavais que afetaram Moçambique, em particular as chuvas torrenciais que afetaram várias partes do país, em particular Nampula, que infelizmente sofreu na pele as várias calamidades, tanto de chuva, ventos, ciclones, passaram por lá e foram afetados. As pessoas com deficiência físico-motora dificilmente foram atendidas. Nesse âmbito, como esta plataforma nos permitiu, o FAMOD, permitiu que este programa pudesse ser extensivo, depois de uma visita que nós tivemos de uma representante do Banco Mundial, que foi um dos principais financiadores deste programa a nível do país, mas neste caso este é diferente, foi financiado por uma outra entidade. Levantamos o questionamento da necessidade de que devia-se considerar como prioridade, trabalhando com o Unicef na altura, de que as pessoas com deficiência merecem um atendimento e uma atenção particular, tendo em conta as suas dificuldades. Olhando essa deixa, neste momento o que é feito na província de Nampula para sanar ou criar uma aproximação para essa camada social? A primeira questão é preciso transferir esta informação para as pessoas com deficiência, saber que elas gozam deste direito como prioridade. Segundo, fazemos sensibilização para que essas pessoas estejam atentas a todo tipo de notícias que são dadas pela entidade competente, neste caso o ONGZ, que fala sobre o perigo da aproximação das coisas. E estarem atentos para tentar procurar sítios que lhes protejam, recuando para sítios seguros e não ficar expostos nos sítios de difícil acesso. Tivemos casos, por exemplo, de Boane, que houve uma prévia informação, não é, de que haveria ciclone, mas as pessoas com deficiência físico-motora e outros tipos, ou pessoas com deficiência visual e outros, negligenciaram essa informação, e depois, quando já houve chuva e vendavais, sofreram muito, e depois outros tiveram que ficar entalados num sítio sem ajuda nenhuma para poderem escalar num centro de acomodação. Esse é o grande problema. A divulgação da informação deve contemplar que a informação chegue a toda a população. Nós fazemos parte da população. Em relação à questão do Boane, a informação foi transmitida muito tarde e muitas das pessoas com deficiência, devido à sua situação socioeconômica, vivem em zonas, muitas das vezes, que não têm acesso nem à rádio, não têm acesso a uma televisão, não têm energia. Então, muitas dessas pessoas
não receberam a informação porque foi transmitida muito tarde, que tinham sido abertas as comportas na África do Sul e que havia uma grande avalanche de água. Em Nampula isso não tem acontecido, a informação chega a tempo e horas. Em Nampula, no âmbito deste programa, isto já tem sido uma estratégia que a ADEMO está a utilizar na sensibilização primeiro do próprio beneficiário, que é a própria pessoa com deficiência, mas da importância dela se encontrar em lugares seguros. Como sabe, Nampula tem muitos problemas de erosão. A erosão, que não está a ser acautelada, faz com que pessoas com mobilidade reduzida tenham dificuldade de se movimentar. Devido a este problema da erosão, as chuvas torrenciais vão cavando cada vez mais os espaços que fazem com que aquelas camadas mais pobres que vivem em zonas suburbanas tenham difícil acesso de como sair. Para isso é necessário que a nível da ONGC, em parceria com a associação, tenha um mapeamento das pessoas onde é que elas estão, para saber, em caso de haver qualquer perigo, imediatamente a ADEMO comunica os membros, partilha a informação para poder recolher atempadamente essas pessoas para não estarem sujeitos ao perigo. Falando deste projeto Recado, né, houve um mapeamento, né, trabalhou-se nesse âmbito, né, para saber mais ou menos onde é que estão as pessoas, em que situação se encontram as pessoas com deficiência de várias tipologias. Então aí já é um passo, não é, no âmbito deste projeto Recado. Eu acho que este projeto é extremamente importante porque beneficia a todos e, em particular, uma atenção especializada em relação às pessoas com deficiência. E, melhor que ninguém, as organizações de pessoas com deficiência são as entidades que devem estar à frente do processo para permitir esta comunicação entre o INGC, os próprios membros beneficiários desta evacuação que for necessário fazer. E criar todas as condições. E as pessoas com deficiência têm que saber, em situação de perigo, qualquer coisa que está a acontecer, devem manter-se alerta e entrar em contato imediatamente com a ADEMO. Falando da questão da informação inclusiva, nos centros de acomodação, como é que tem sido essa informação, olhando a questão de pessoas com deficiência físico-motora no específico? A questão da acomodação é realmente outro grande problema. Muitas das vezes, mas em Nampula parece que isto está a ser ultrapassado, dado que a ADEMO está a aconselhar e assessorar como é que devem ser tratadas e como é que devem estar as pessoas com deficiência. A experiência de uma outra província, vou-lhe falar, não tem nada a ver com as mudanças climáticas, mas tem a ver com a situação de emergência, que é também uma das questões que deve ser contemplada para considerar como prioridade. As pessoas que fugiram devido à situação dos insurgentes para Açores não foram evacuadas como prioridade número 1, porque essas pessoas deviam ter sido retiradas por helicóptero. E algumas que tinham mobilidade, um paraplégico não pode entrar na água para entrar no barco. As pernas flutuam. Essas pessoas deviam-se contemplar que houvesse alguém para ajudar a levar essas pessoas para o barco e criar condições nos centros de emergência para saber como é que essas pessoas podem ficar. Há os problemas das casas de banho, que é extremamente complicado. Há as questões de como se movimentar dentro da lona, se as condições estiverem areal, se a pessoa não tem cadeira de roda, saber que tipo de ajuda é que pode ser dada a essa pessoa. E neste programa, de facto, está-se a dar esta educação comunitária ao próprio usuário, à própria pessoa beneficiária. E também se sensibiliza aos locais onde estão alojados, dos cuidados que devem ser tidos para que a pessoa com deficiência se sinta em pé de igualdade como as outras pessoas. Exatamente, é o que se pretende, porque nos centros de acomodação têm surgido questões mesmo de doenças hídricas quando há essas intempéries, não é? E é muito importante que as pessoas saibam como
comportar-se dentro deste centro e também prevenir-se de algumas doenças como lavar as mãos e para o outro. Mas não tem não tiveram uma situação igual a essa de doenças nos centros de acomodação em Nampula? Eu não lhe posso dizer exatamente se houve, mas eu penso que deve ter havido. Não tenho a informação de todo o relatório do que é que realmente se houve pessoas afetadas nesse, mas eu penso que estando num sítio onde está muita gente, é dizer que tudo é possível que isso aconteça. Mas há o cuidado, a educação que está a ser dada, os aconselhamentos que têm a ser dados, estão a ser partilhados pela direção da ADEMO em Nampula, que está a ajudar a colmatar e a reduzir um pouco as grandes dificuldades que uma pessoa que não tem cadeira de roda ou que é usuário de uma cadeira de roda tem dificuldade em conviver no seio onde está muita gente, e todo tipo de cuidado é pouco, porque ele próprio está em situação de risco. Se ele não tem uma cadeira, tem que andar com as mãos no chão. Isso também faz com que ele, dependendo do tipo de terreno que ele está a mexer, esteja sujeito a apanhar alguma contaminação. E para isso, achamos que é importante que ele tenha luvas e joelheiras para lhe proteger minimamente as mãos e o joelho. Olhando a questão do aviso prévio em Nampula, como tem sido a ligação INAM e ADEMO ou com outras instituições de pessoas com deficiência? Eu penso que depois deste programa que começamos alguns anos atrás, com o NGD, da necessidade de se dar prioridade a esta camada, penso que a atitude do NGD está a ser um pouco diferente, está a haver maior aproximação, assim como o próprio movimento das pessoas com deficiência tem se aproximado porque conhece quais são as necessidades que tem e como é que a partilha da informação deve chegar para todas as pessoas com deficiência, independentemente se é uma pessoa com deficiência física, é uma pessoa com deficiência visual, uma deficiência com deficiência psicomotora, é uma deficiência intelectual. A informação tem que chegar através, usando também a partilha da informação com a família com quem a pessoa está a viver. Em outros sítios, por exemplo, usa-se telefones, não é? Para que as pessoas possam saber que haverá uma mudança de temperatura. Não sei, no caso de Nampula, se as pessoas com deficiência recebem essa informação para se precaver dos ciclones, por aí em diante. Dizer que a província de Nampula é grande. A cidade de Nampula também é vasta, tem muitos bairros, muitos distritos. Nem todas as pessoas com deficiência têm acesso a um telefone smartphone. Não tendo isso, alguns recebem por mensagem, mas outros não têm telefone. Pode estar numa zona que não tem telefone. A maioria não tem telefone. Se forem aquelas pessoas mais carenciadas, não têm telefone. Não tem telefone, tem que se usar outro mecanismo, que é transmitir através da palavra. Através da palavra, através de espetáculo, programas que se façam nos bairros, para sensibilizar e despertar para o perigo que vem. E muitas das vezes as pessoas não faziam isto. Mas com este trabalho e envolvimento da organização, este despertar já existe, é uma realidade. Muito bem, uma grande realidade mesmo. No que diz respeito à questão dos comitês de gestão, bem, lá existem pessoas com deficiência que fazem parte desses comitês. Existem alguns membros da ADEMO que estão nesses comitês? Eu penso que esses comitês deviam fazer parte, mas neste momento não tenho informe, mas penso que faz parte. Faz parte porque essa foi a grande recomendação que nós deixamos, fazer parte a todos os níveis, até ao nível da base. No comitê de gestão devem fazer parte equipas de pessoas com deficiência, que tenham conhecimento na matéria, para poder
assessorar aquela equipa de como melhor agir em situação de perigo. Porque normalmente são 3 pessoas que fazem parte de um comitê de gestão. Bom, seria bom que membros também da DEMO fizessem parte desses comitês de gestão em Nampula. Esse é um desafio que nós achamos que, fazendo a consciencialização, nós fazemos sensibilização. Sensibilização passa obrigatoriamente por uma consciencialização, para que essas equipas da Comissão de Gestão sejam bem consciencializadas. A DEMO tem que fazer esta consciencialização, tem que fazer esta mobilização. E, fazendo parte desta mobilização, dependendo da abertura, porque influenciar mentes é a coisa mais difícil de mudar as atitudes das pessoas, mas estamos cientes de que ela é considerada como parte integrante, tendo em conta que os documentos oficiais já consta isto, de caráter obrigatório. A Convenção consta isto, de caráter obrigatório. Então, isto é uma realidade que cada dia é um desafio que vamos melhorando a pouco e pouco. Eu penso que depois da implementação deste projeto, criará melhor sensibilidade junto das equipas com quem estão a trabalhar. E isto poderá, no futuro, servir como exemplo para se massificar a intervenção em todos os comitês a nível nacional. Exatamente. Bom, a doutora Fárida mencionou que existem pessoas lá em Nampula que não têm telefones, não é? Embora membros desses comitês, portanto, aparecem com bandeirolas para informar que hoje, amanhã ou esta semana haverá tempestade ou ciclone, por aí em diante. Não tem nenhuma informação que algumas pessoas com deficiência têm feito esta atualização para os moradores de Nampula, não só os seus familiares, pessoas com deficiência na zona. Eu penso que a DEMO Nampula está a fazer esse trabalho. Está a fazer esse trabalho de sensibilizar as famílias e chamar a atenção para o perigo do que está a acontecer. Não lhe posso dizer quantas pessoas já foram beneficiadas, mas a informação que eu tenho é que o trabalho está a decorrer de forma positiva. Muito bem, já é muito bom saber que o trabalho está a ser desenvolvido de uma forma positiva. É isso que nós queremos neste projeto Recado, para que mesmo a resiliência de pessoas com deficiência seja efetiva, porque é muito importante, porque são pessoas que são deixadas para trás. Conforme diz a Convenção, ninguém deve ficar para trás. Se ninguém deve ficar para trás, nós, como parte da comunidade, da população residente em qualquer localidade, nós devemos estar incluídas. Bom, estamos a correr para o final desta nossa conversa. Alguma coisa que se calhar ficou nesta nossa conversa e depois trazer as atualidades, ou seja, como é que eu digo isto? Palavras finais desse nosso programa. A minha principal recomendação é que o NCD deve estar muito mais aberto, fazer isto como um programa seu, e não esperar que as organizações de pessoas com deficiência procurem fundos extra para poder sensibilizá-los. Eles estão sensíveis a um orçamento que é alocado para a gestão de emergência das mudanças climáticas. O que é importante é que não se esqueçam que não podem fazer nada para nós sem nós. Nós temos que estar incluídas, não integradas, mas incluídas, o que significa temos que interagir, temos que participar e temos que fazer parte dos comitês de gestão a todos os níveis para que isto seja uma realidade, para que ninguém fique para trás. É um ponto sensível este, quando se fala de pessoas com deficiência não ficarem atrás, mas muitas vezes não são incluídas na tomada de decisão, na própria planificação para que esta pessoa também esteja na dianteira. O que é que estará a falhar nisto? A lei
de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência foi recentemente aprovada em Assembleia da República, já foi homologada pelo Presidente da República, já está publicada no Boletim da República, número 111, primeira série, de 7 de junho do corrente ano. Qualquer pessoa que queira conhecer mais detalhes pode acessar este instrumento ou pode comprar este Boletim da República. O mais importante é que tem um prazo de 90 dias para começar a sua implementação. E os 90 dias já decorreram alguns dias que já passaram. E dizer que nós estamos atentos e como movimento associativo a nível do fórum, estamos atentos para fazermos pressão, porque quem tem que pôr em execução é o governo da República de Moçambique. Tendo em conta que a questão da deficiência é uma questão transversal, que toca a todos os setores e cada instituição do governo é responsável em definir planos, fazer planificação sectoriais, em fazer orçamentos sectoriais e a definir prioridades para a implementação deste programa. Muito obrigado, doutora Fárida, por estar conosco aqui neste podcast e sucessos no trabalho que tem desenvolvido, principalmente em Nampula. Muito obrigada. Estamos felizes por ter tido mais uma oportunidade de podermos falar um pouco da nossa preocupação. Nada para nós sem nós. Obrigado. Muito obrigado. Muito bem, hoje falamos com a doutora Fárida Ghulam, que é a secretária executiva da ADEMO, Associação de Pessoas com Deficiência. Sim, senhora, ela é que fundou, né, a ADEMO e também faz parte do Movimento Associativo de Pessoas com Deficiência. Hoje falamos do impacto das mudanças climáticas em pessoas com deficiência físico-motora em Nampula. Eu sou Rafael Bata, até o próximo podcast.